Se você faz jejum intermitente ou quer entender tudo sobre essa estratégia de dieta, assiste esse vídeo até o final, porque nele eu vou te explicar absolutamente tudo sobre essa estratégia. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre jejum intermitente. Então existem muitas pessoas, muitas informações perdidas, então o intuito desse vídeo é realmente poder te esclarecer mais sobre essa estratégia dietética, para que você entenda realmente sobre o que se trata. Então eu vou colocar aqui no quadro já, assunto do vídeo de hoje, então, o jejum intermitente. Bom, pessoal, assim, quando a gente fala do jejum, tá? O jejum começou a ser estudado muito em virtude do Ramadã. Então, que é uma cultura religiosa, onde eles começaram a avaliar essa questão dos jejuns prolongados. Existem várias formas, vários tipos de você organizar esse jejum intermitente. Eu vou falar para vocês hoje o jejum intermitente, onde você faz, vou colocar aqui, ó, 16 horas de jejum para 8 horas alimentado. Então seriam 16 horas fazendo jejum e 8 horas a janela de alimentação. Quando nós falamos do jejum intermitente, eu gosto sempre de dizer que ele é uma estratégia de dieta. Então ele pode ser usado de vez em quando, pode ser usado de maneira contínua e tem várias possibilidades para se usar o jejum intermitente. Então, por exemplo, se eu atendo um médico que está sempre entre uma cirurgia e outra, não tem tempo para estar fazendo as refeições, pode ser que o jejum intermitente para esse paciente seja inclusive a única forma que ele consegue para estar fazendo dieta. Então existem diversas possibilidades quando nós falamos do jejum intermitente. Falando mais agora da questão assim, de tratamento, de doença, quais são os principais casos que a gente tem hoje dentro da literatura que realmente tem uma vantagem no uso de jejum intermitente? São principalmente duas situações. Primeira situação, o paciente que está com resistência à insulina, vou botar aqui RI, e o segundo caso, o paciente que tem esteatose hepática. Então esses dois casos são duas possibilidades onde o jejum intermitente ele realmente ajuda muito no tratamento. Por que que ele ajuda muito principalmente esses dois? Porque como você tem uma janela de jejum maior, automaticamente quando você está em jejum, você potencializa hormônios que nós chamamos contrarregulatórios. E o que esses hormônios contrarregulatórios fazem? Eles principalmente reduzem a insulina. Então, como tanto a resistência à insulina, como o nome já diz, como a esteatose hepática levam um prejuízo de insulina, no período de jejum você deixa essa insulina baixa e de maneira mais estável. Então, por isso que o jejum intermitente, nesses dois sentidos aqui, ele acaba sendo muito interessante. O que você tem que cuidar quando você está em janela de jejum intermitente, nesse caso de 16 para 8, e você faz exercício físico? Então, vou colocar aqui para vocês. Ó. Então, quando nós falamos... Isso aqui está sem tinta. Esse aqui, ó. Quando nós falamos, então, na prática do exercício físico, esse exercício físico aqui, ele tem que ficar, vou botar até aqui, ó, esse exercício físico, ele tem que ficar dentro dessa janela de alimentação. Então você até pode, de repente, abrir, finalizar o jejum com exercício físico, ou fazendo o exercício em jejum, mas é importante que depois você entre com a parte da alimentação, principalmente pensando na parte da recuperação.
Então o jejum intermitente ele pode sim ser usado com paciente que faz exercício físico, não tem nenhum problema, desde que você tenha ali uma correta distribuição dos macronutrientes e sempre visando que o horário do exercício físico esteja próximo aqui ao horário da alimentação, pensando nesse reparo tecidual, nesse reparo de melhora muscular e, consequentemente, a recuperação aqui da parte do exercício físico. Então, esses são pontos muito importantes referente ao jejum intermitente. Quando nós falamos de um paciente que busca já um ganho de massa muscular, um processo de hipertrofia, o jejum acaba ficando um pouco mais comprometido. Por quê? Porque a janela de alimentação ela tem um tempo mais reduzido. Então, automaticamente, você ter uma alta ingesta calórica, um alto volume muscular em pouco tempo, acaba sendo mais difícil. Então, por isso que normalmente o jejum intermitente acaba sendo utilizado em dietas de emagrecimento. Então, por isso que geralmente dietas de emagrecimento vão se adequar bem ao jejum intermitente. Outro ponto importante sobre o emagrecimento e o jejum intermitente. Muitas vezes, como você tem uma janela de alimentação mais reduzida, você vai ter um volume de alimento, né, um volume de comida maior. E isso pode melhorar a saciedade. Então tem pessoas que de repente podem preferir fazer um jejum intermitente e quando comer, poder comer com um pouco mais de volume alimentar, do que ter uma alimentação que nós chamamos de pulse feeding, aquela alimentação pulsátil ao longo do dia, mas automaticamente com menos quantidades. Então tem pacientes que podem sim estar se adequando bem. Lucas, como que eu sei se eu me adequo bem ou não me adequo bem? Uma das formas de você fazer isso é a forma que eu trabalho aqui na clínica, inclusive, é através dos testes genéticos. Então o teste genético nos mostra, por carga genética, essa resposta que o paciente tem, tanto a parte de saciedade, a melhor estratégia de dieta, e por isso, né, por essa individualidade, que é algo que a gente bate sempre em cima da área da saúde, que vão ter pessoas que vão se adequar bem ao jejum intermitente e pessoas que não vão se adequar tão bem. Então sempre, jejum intermitente, como qualquer outra estratégia, tem que ser feita de maneira individualizada e muito bem pensada. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, tenha te ajudado a entender um pouco melhor sobre o jejum intermitente. E caso você tenha gostado desse vídeo, não deixe de curtir ele, compartilha também, te inscreve aqui no canal, aciona as notificações, assim sempre que tiver vídeo novo no ar você vai ser avisado, tá bom? E caso você tenha ficado com dúvida, manda aqui nos comentários que eu mesmo vou estar te respondendo. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida e eu vou estar te aguardando aqui no nosso canal no nosso próximo vídeo.